Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de julho. Antes de começar o vídeo, eu só gostaria de fazer algumas rápidas considerações. Eu sei que no vídeo passado muita gente reclamou da musiquinha de fundo, mas aquilo ali era apenas um teste, gente. Vocês sabem que eu nunca coloco música de fundo, apenas no finalzinho do vídeo, quando eu tô encerrando, pra animar um pouquinho. Eu queria saber o que é que vocês achavam sobre isso, então eu resolvi colocar, e pelo visto, assim, a maioria não gosta. Já em relação ao cenário, eu perguntei o que vocês preferem, se esse ou outro, e aí foi bem dividido. Eu acho que a maior parte prefere esse, mas foi bem dividido. Muita gente falou que preferia a iluminação do outro. De qualquer forma, eu fiquei muito feliz que vocês gostam desse cenário, porque pra mim é mais fácil gravar aqui. Eu simplesmente sento e gravo. No outro tem fazer montar algumas coisinhas a mais. Mas vamos agora falar sobre as leituras de julho. Eu sei que no comecinho de julho eu falei pra vocês no vídeo de metas que eu achava que eu não ia ler muito ao longo do mês, que eu não ia ter muito tempo pra leitura. E eu me surpreendi bastante comigo, porque eu acabei lendo muito. Foi um dos meses que eu mais li no ano. Então acho que se eu tivesse programado não teria dado certo. Foi mais porque eu fui levando, lendo um pouquinho sempre que eu podia, e acabou que eu consegui fazer ótimas leituras e ler bastante. Eu falei até que as metas de julho seriam as metas mais falhas, e nem foram, porque dos 6 livros que eu me propus a ler em julho naquele vídeo, eu consegui ler 4, então até que foi bom, né? Mais que a metade. Então vamos lá, o primeiro livro que eu terminei de ler em julho foi A Caça, do Jussi Leusen. Este livro é um thriller policial e é o segundo volume da série Departamento Kill. São volumes independentes, então não é obrigatório que você tenha lido o volume anterior, que é A Mulher Enjaulada. Eu já li e tem resenha lá no blog. Eu sempre acho que tem um pouquinho mais graça se você ler na ordem certa, porque você já está inserida ali naquele contexto. Eu gostei desse livro, mas eu gostei bem mais do primeiro da série. A proposta dessa série é trazer casos antigos que não haviam sido solucionados, então este Departamento Kill foi criado justamente para isso. Ele tem basicamente apenas um detetive que fica lá no porão da delegacia, um departamento bem relegado assim, porque são casos mais velhos, assim, de 20 anos atrás, então as pessoas não dão mais muita bola para eles, mas que não chegaram ao seu desfecho. Então ele faz um trabalho muito importante, né, que é ir atrás e tentar desvendar esses crimes muitos anos depois. Este livro não tem muito mistério, e eu acho que por isso que, assim, acaba não sendo tão emocionante, porque todo mundo já sabe a identidade dos criminosos, é conhecimento geral, assim, o detetive sabe quem eles são, as vítimas sabem quem eles são. O problema é que eles são homens muito influentes, então eles acabam sempre se safando e se dando muito bem, e é claro que isso dá muita raiva. Tem cenas bem violentas também ao longo do livro, isso também no primeiro. O Jussi Leusen realmente sabe descrever muito bem essa parte violenta, e a investigação é maravilhosamente bem conduzida, a gente realmente se sente dentro da investigação policial. Isso é uma coisa que eu gosto muito em romances policiais. Mas é como eu falei, este livro assim não é tão empolgante quanto os outros, porque não tem mistério, basicamente, não tem suspense. Mas é interessante pra te inserir assim numa investigação policial, e é claro que a gente tem esse sentimento de busca por justiça e tudo mais, então é um livro legal. Eu diria que é apenas legal, mas o primeiro ainda é superior. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o primeiro, eu vou deixar a resenha aqui embaixo. Resenha em texto lá no blog. Outro que eu finalmente li em julho foi A Rede Idiota e Outros Textos, do incrível Zé Cabaleiro, que dispensa apresentações, né? Porque quem no Brasil não conhece o cantor Zé Cabaleiro, eu vi que algumas pessoas não sabiam que ele escrevia, né? Que ele já tinha lançado livros. Este aqui é um livro de crônicas e textos, então são textos, a maior parte deles já haviam sido publicados em outros locais, em colunas, mas tem alguns inéditos também. E é basicamente uma conversa muito legal e interessante com o cantor, autor, escritor, enfim. Ele é bem crítico, ele é um verdadeiro cronista, ele avalia as situações cotidianas e conversa com humor, com sarcasmo. Ele vai falar muito nesse livro sobre tecnologia, como a tecnologia influenciou no nosso estilo de vida atual e mudou a nossa interação. E vai ser bem saudosista em relação a tempos mais simples. É muito legal esse livro, gente. Você nem precisa concordar com tudo que ele fala em todas as crônicas, mas é basicamente uma conversa divertida com uma pessoa inteligente. E é bem leve, assim, mesmo que ele esteja sendo crítico em algumas coisas, em alguns pontos, não chega a ser aquele negócio chato. A escrita dele contribui muito pra isso, porque é uma leitura muito gostosa. Foi uma das melhores leituras que eu fiz este ano, sem dúvida, e já tem vídeo sobre ele aqui no canal, então também não quero me estender muito, porque eu já fiz um vídeo especial só falando sobre ele. Quem quiser saber um pouquinho mais, como sempre, eu vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo. Outro que eu li em julho foi Fundação Império, que é o segundo volume da trilogia principal de Fundação, né, que depois virou uma série. E, gente, muito amor pelo Asimov. Eu nunca me decepciono com os livros dele. Eu sempre adoro tudo que eu leio. Eu ainda prefiro o Fundação. Assim, eu gostei muito de Fundação e eu gostei muito de Fundação Império, mas eu ainda prefiro Fundação porque eu acho que é um livro que possui mais reviravoltas. Acaba ficando um pouquinho mais emocionante, mais ágil. Mas o Fundação Império não peca também nesse aspecto. Ele é um livro extremamente interessante, dividido em 2 partes. Então é meio que a história tem um começo, meio e fim, a primeira parte, depois continua na segunda. Eu gostei mais da segunda parte do que da primeira, mas quando eu falo isso, não quer dizer que eu não gostei de uma e gostei da outra, não. Eu gosto de tudo. Tudo que esse homem escreve é impressionante. Mas eu tenho as minhas partes preferidas, é uma coisa completamente diferente.
E é claro que ele tem mistério também. Eu diria que esse aqui foi até mais previsível, assim. Eu não me enganei em relação ao desfecho desse livro no final. Ele traz uma reviravolta e eu não me enganei com essa reviravolta. Mas, gente, sensacional. Este homem é super visionário. Tem apenas uma coisinha que me chama a atenção e me incomoda um pouquinho ainda nessa trilogia. E possivelmente, não sei, na série. Ainda vou descobrir. Mas aí eu comento melhor sobre isso com vocês depois, quando eu for fazer o vídeo sobre a trilogia Fundação, que eu prometi pra vocês e deve sair em setembro. Daí eu converso tudo direitinho com vocês. Mas enfim, gente, é sensacional. É uma trilogia já recomendadíssima. Eu não consigo manter suspense em relação a isso. São livros incríveis, os Asimov arrasa muito. Eu também li finalmente O Conto de Nascer da Terra, do incrível Mia Couto. Eu adoro este autor, também é um dos meus autores favoritos. Então vocês veem que, assim, questão de leituras boas, Júlio foi bem recheado. É um livro de contos, então a gente percebe muito a versatilidade do autor, né? Tem alguns que ele escreveu para a filha dele como história para contar antes de dormir, outros autobiográficos. São repletos de críticas sociais. Vejo que algumas pessoas me perguntaram por onde começar a ler Mia Couto, mas como eu falei no vídeo que eu fiz sobre este livro, que eu vou deixar aqui também, eu sou uma nova leitora de Mia Couto, né? Relativamente nova, porque eu só li 3 livros dele, que é A Condição da Leoa, O Último Voo do Flamingo e esse. Então eu tenho muita coisa ainda pela frente. Ele já publicou mais de 30, mas eu diria que eu adorei ter começado por A Condição da Leoa, que continua sendo o meu preferido dentre esses 3 que eu li. Eu acho mais legal você começar por um romance, porque aí você, sei lá, se familiariza com a forma como ele escreve, vai entender como funciona a escrita do autor e uma história um pouquinho maior, que você vai se envolver mais, daí você passa pros contos. Pelo menos eu prefiro assim, né? Mas é claro que isso é bastante relativo. Eu diria que A Confissão da Leoa é uma ótima porta de entrada. Também li em julho Sim o Lambert, que é uma graphic novel de um cartunista francês. Eu achei esse livro muito fofinho. Ele tem uma história bem simples, ele vai falar sobre vários homens que sempre se reúnem para almoçar no mesmo restaurante de segunda a sexta. Então, ele já tem aquela rotina e conversam sempre sobre as mesmas coisas, com leves variações, o que não deixa de ser engraçado, porque bem que reflete bastante também a realidade. Até que certo dia o Sim Lambert não aparece, chega atrasado, e daí isso vai modificar um pouco a rotina dele e vai direcionar os assuntos e conversas também para outros lados. São homens que se amparam nessas pequenas coisas e amizades, e, enfim, é muito legal, gente, é muito divertidinho. Assim, não é nada demais, mas a forma, a sensibilidade que o autor usa para retratar a amizade, a conversa desses homens, é basicamente um livrinho rápido sobre as coisas simples que marcam as vidas dessas pessoas, assim, ao longo dos anos, e que sempre aparecem novamente nas conversas quando a gente já é mais velho e não faz muita coisa, assim, tem uma rotina bem já estabelecida e não muda muito. E é o Sr. Lambert que vai quebrar essa rotina com outras coisas, reacender velhas memórias desses homens. Então é muito fofinho, é muito bonitinho, eu gostei muito. Até do traço mesmo, eu acho que nem todo mundo gosta desse tipo de traço, que é um traço mais incompleto, sabe? Mas eu achei muito legal. Eles também vão estar sempre aqui comendo nesse restaurante, né? E de vez em quando vai descrever as comidas francesas, dá uma fome. E também li, durante a Maratona Literária 24 Horas, o Noturno Indiano, do Antônio Tabucchi, ou Tabucci, eu não sei como é que se diz esse sobrenome dele. Ele é um autor italiano, foi um autor italiano, ele já morreu em 2012. Que ele é apaixonado por Portugal. Inclusive, ele ensinava literatura portuguesa ou português, não lembro, não me recordo direito. Ele acabou indo morar em Lisboa. Ele morreu em Lisboa em 2012, então ele tinha uma paixão muito grande por Portugal. E a gente até nota isso ao longo deste livro. Tem algumas menções a portugueses e a Fernando Pessoa. Ele era um grande fã de Fernando Pessoa. Isso também vai dar pra notar nos outros livros dele. Eu sei que o Afirma Pereira se passa durante a ditadura de Salazar em Portugal. E tem outro livro dele, que é o Requiem, né, que foi publicado aqui também, que foi escrito em português. Esses aqui foram escritos em italiano, depois traduzidos para outras línguas, mas ele chegou a escrever livros exclusivamente já em português. Uma coisa triste que eu vi na internet, especialmente para os fãs do autor, é que ele foi convidado em 2011 para visitar o Brasil durante a Flip, mas ele recusou o convite porque como forma de protesto pelo fato do Brasil não ter extraditado um terrorista italiano que estava aqui, preso aqui. O Brasil se recusou a extraditar esse terrorista. Então, ele, como protesto a isso, ele acabou não vindo pra cá. Em 2012 ele morreu, né? Então os fãs não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Eu gostei muito desse livrinho. Ele é uma novela, eu acho, né? Porque ele não chega a ser tão pequeno quanto um conto e nem tão grande quanto um romance. E ele vai se passar nas ruas da Índia. Então, especialmente da forma como ele descreve, assim, com cores bem vívidas e cheiros. Então a gente se sente passeando, assim, pelos lugares. E todos os lugares descritos no livro são reais. São lugares que o próprio autor visitou. Ele até fala no comecinho, assim, a proposta dele também no livro. Este livro, além de uma insônia, é uma viagem. A insônia pertence a quem escreveu o livro, a viagem a quem a fez. No entanto, como eu também tive de percorrer os mesmos lugares que o protagonista desta história percorreu, pareceu-me oportuno apresentar um breve índice deles. Então ele fala mais coisas, mas também ele traz aqui um índice dos lugares citados no livro, caso alguém também queira fazer o percurso e visitar. Ele até fala aqui no finalzinho:
entre outras coisas. Ou então a irracional conjectura de que algum amante de percursos incongruentes pudesse um dia utilizá-lo como guia. A Índia é sempre descrita de uma forma tão mística, né, nos livros. Eu tenho muita curiosidade pela Índia. Ao mesmo tempo, na lista de lugares que eu quero conhecer não é prioridade. Então eu sei que pode ser que eu acabe não conhecendo o país, e eu gosto de ler histórias que se passam lá. Ele vai passar o livro inteiro falando sobre um personagem que está à procura de um amigo na Índia. Ele não vai dizer exatamente por que esse personagem está à procura desse amigo, mas ele vai trazer uma explicação em relação a isso mais próximo ao final do livro. Mas é mais uma experiência existencialista, sabe? É a procura por algo, por si mesmo. O autor brinca um pouquinho com isso, vai até mesclar um pouquinho os papéis de autor e personagem. Eu gostei da forma como esse livro terminou. Eu achei uma forma bem criativa de finalizar a história. E também tem algumas passagens interessantes. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui pra ler pra vocês, sem spoiler, né? Em certa parte ele vai falar aqui sobre como as coisas sempre parecem melhores depois que acontecem, na nossa lembrança, assim, como elas ficam mais bonitas. Aí ele vai dizer o seguinte: na ocasião pode parecer um acontecimento não muito feliz, mas na lembrança, como sempre nas lembranças, decantadas das sensações físicas imediatas, dos odores, da cor, da visão de algum bichinho debaixo da pia, a circunstância assume uma precisão que melhora a imagem. A realidade passada é sempre menos má do que foi efetivamente. A memória é um formidável falsário. É engraçado que esse trecho me lembrou também algumas citações de Carlos Zafón, especialmente em Marina. Quem leu Marina acho que vai me entender. Tem uma citação, acho que quer dizer basicamente a mesma coisa. Acho bem interessante. Outro livro que eu comecei e li quase inteiro durante a Maratona Literária 24 Horas foi As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Foi meu primeiro livro dessa autora, que também é uma autora italiana, assim como Tabucchi. Até em retrospecto, eu vejo que as nacionalidades foram bem distintas, né, dos livros que eu li, porque olha só, eu acho que eu não repeti, deixa eu ver. Tem aqui Dinamarca, Brasil, Rússia e Estados Unidos, né, ele se naturalizou norte-americano depois, Moçambique, França, Itália, e daqui eu repeti o Itália também. Enfim, pra quem viu o meu vídeo sobre esse livro, sabe que eu adorei. Ele é um livro não ficcional com textos da autora. Ela vai falar sobre várias fases assim, diferentes da sua vida. Vai discorrer sobre assuntos distintos, sobre maturidade, sobre comportamento. Fala muito também sobre o período da Segunda Guerra Mundial, que foi um período que mudou bastante a vida da autora e a forma como ela enxergava o mundo. O marido dela chegou a morrer na Segunda Guerra Mundial. Ela ficou exilada por muitos anos também, por 3 anos. Numa cidadezinha, enfim, perdeu muita coisa. Então é claro que isso vai mudar a vida da pessoa completamente. Então ela vai passar por diferentes fases, porque são textos escritos em diferentes fases da vida. E é uma leitura incrível. Eu simplesmente adorei a forma como a autora escreve. Os assuntos são muito interessantes. Eu adoro sentir uma conversa, sabe, com o autor. Eu acabei até escrevendo durante o livro inteiro, marquei várias passagens. Mas também não vou me prolongar muito, porque eu sei que esse vídeo já está grande. Se quiser saber um pouquinho mais sobre o livro, eu vou deixar o vídeo só sobre o livro, só falando sobre ele aqui em cima nos cards e aqui embaixo. Eu recomendo muito essa leitura, né? E eu recomendo também que assistam o vídeo, porque foi uma leitura que eu gostei demais. Também ficou nos meus favoritos deste ano. Outro que eu li em julho foi Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Este é o primeiro livro da autora, escrito em 2006. Já havia sido publicado no Brasil pela editora Rocco, sob o título Na Própria Carne, um título diferente. Eu gostei da construção da personalidade da protagonista e dos outros personagens, então traz personagens completamente perturbados, né, como é a marca já da Gillian Flynn, tramas familiares, famílias disfuncionais. Como eu falei pra vocês no vídeo também sobre ele, tem todos os elementos interessantes num thriller psicológico, que a autora desenvolve a parte psicológica muito bem. Eu curti o livro, eu prefiro ainda Garota Exemplar, mas eu achei uma leitura interessante. Aí eu também queria comentar a respeito do final, porque eu esqueci de comentar um aspecto específico no vídeo que eu fiz. Eu vi que algumas pessoas comentaram comigo e andavam comentando, inclusive a própria Brenda do blog Catavento de Ideias, que é daqui de Recife, a gente já tinha comentado sobre esse livro. Quando ela leu no ano passado, ela tinha me dito que achou o final muito corrido, as últimas páginas, e outras pessoas também falaram a mesma coisa nos comentários do vídeo, e eu realmente não achei, gente. Eu gostei da forma como a autora fechou esse final. Eu entendo que ele traga um grande número de informações em poucas páginas, porque ela traz um desfecho e depois ela prolonga um pouquinho mais para trazer certa reviravolta. Só que eu acho que se ela tivesse continuado no mesmo ritmo, a gente logo ficaria pensando, por que o livro continuou? Não terminou? Por que ele não terminou? Não já fechou o caso? Daí a gente logo se daria conta de por que não terminou, e o próximo desfecho, a próxima reviravolta, no caso, seria bem óbvia. Porque não teria mais pra onde ir e acabaria tornando a leitura mais lenta no final, sabe? Eu gostei mais, acho que o impacto foi maior com ela resumindo, assim, os acontecimentos finais em apenas 5 páginas. Eu acho que não funcionaria, pelo menos a minha opinião, tá? Eu entendo que algumas pessoas tenham se incomodado um pouco com isso, mas eu acho que não funcionaria tão bem se continuasse no mesmo ritmo. Porque ficaria lento e daí a gente já saberia, assim, que seria na cara o que iria acontecer. E foi muita coisa que aconteceu em 4 páginas, sei lá. O livro ficaria bem mais grosso do que realmente é e perderia o impacto dessas últimas informações. Então é isso, eu queria acrescentar isso porque eu esqueci de comentar
no vídeo anterior. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que eu achei, é só dar uma olhadinha no vídeo, que como sempre vou deixar por aqui pra não me prolongar muito. Por fim, eu li A Garota no Trem, que é um livro que vem sendo muito comentado no exterior e aqui no Brasil agora que está chegando, né? E eu achei um livro legal, achei interessante. Ele é um thriller psicológico que possui características interessantes, que desenvolve bem os personagens e o psicológico dos personagens, né, que é o principal. Eu achei ele tão bom quanto Objetos Cortantes. Eu não acho que seja, nossa, meu Deus, que leitura mais incrível. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre ele, eu vou deixar o vídeo por aqui. Caso eu ainda não tenha postado esse vídeo, eu acho que eu já vou ter postado. Mas caso não, depois eu atualizo. E é isso, gente. Eu fiquei muito surpresa em relação à quantidade de livros que eu consegui ler em julho, especialmente porque eu não estava esperando conseguir ler tanto assim. Então eu espero que agosto também me traga ótimas leituras. Esse negócio de ficar esperando aqui não dá certo, porque eu achei que julho não ia dar certo e deu. Mas vamos torcer para agosto também ser um mês de ótimas leituras, não só para mim, mas para vocês também. Eu desejo que todos vocês tenham excelentes leituras. Deixa aqui embaixo o que vocês andam lendo, o que vocês pretendem ler ao longo do mês. Vamos conversar e trocar dicas. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo para ajudar a compartilhar o conteúdo do canal com outras pessoas e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Beijo enorme para todo mundo e até a próxima!